Estamos ao vivo para o 19º Café com Sêmio. Hoje o tema, eu coloquei segredos, ou segredo lá, porque eu não tinha outra palavra melhor e eu coloquei então segredo para a galera fofoqueira e curiosa entrar. Mas vai ser, na verdade, uma dica para a anamnese. É uma questão que acontece muito na minha prática, corrigindo a anamnese dos alunos. Então, eu quero dar uma dica muito prática em relação a um cenário que é muito frequente na construção da HDA. Então, vejam aí vocês, então a todo mundo que está entrando. Essa live hoje vai ser um pouco mais específica para a construção e a confecção de uma anamnese do ponto de vista técnico, entendendo que a anamnese não é uma entrevista clínica. A entrevista clínica é uma coisa, a anamnese é outra. A anamnese é o documento produzido através de uma entrevista clínica. A entrevista clínica ela envolve ali uma relação entre o médico e o paciente, que é única, envolve ali questões técnicas, extratécnicas, linguagem verbal, não verbal, mas o produto muitas vezes é um documento, que é a anamnese, que tem uma sequência que todo mundo conhece. A sequência clássica é a queixa principal, a identificação, a queixa principal, HDA, interrogatório sintomatológico, a patológica pregressa e por aí vai, variando aí do Porto para o livro do Vieira Romero, Mário Lopes. Cada livro tem uma sequência, mas não varia muito, né? Lembrando também que SOAP e anamnese são coisas diferentes. SOAP é uma forma de registro num acompanhamento longitudinal. E tudo isso que eu estou falando tem no Café com Sêmio. Quem quiser procura, vai lá no Spotify, no Amazon Music, no SoundCloud, naquele Deezer, pode procurar. Coloca essas palavras-chave aí que tudo isso eu já falei. Mas o que eu quero falar hoje especificamente para os médicos e alunos de medicina em relação a uma dúvida pontual e muito frequente na HDA. Quando, por exemplo, um paciente ele procura o atendimento médico na urgência ou no ambulatório por uma crise de uma doença crônica. Por exemplo, vamos usar a asma como exemplo, né? Então o paciente chega e fala, na queixa principal, é uma crise de asma. O aluno vai perguntar quando começou e ele começa a descrever a crise, quando ele teve diagnóstico de asma, às vezes mais de uma década atrás, entendeu? E o aluno aí tem um bloqueio, porque a queixa principal é a asma e ele começa a falar da asma. Isso acontece também no diabetes, isso acontece também em outras doenças crônicas, mas eu acho que a asma é um bom exemplo disso. A enxaqueca também seria um ótimo exemplo. O paciente chega, estou com crise de enxaqueca, e ele fala que tem enxaqueca há não sei quantos anos, e você começa a ficar na dúvida e começa a contar a HDA, né? Dizendo assim, paciente refere diagnóstico de enxaqueca há 10 anos, quando sentiu dor, assim, a coisa acaba ficando confusa. Outro problema que acontece também é quando esse paciente que tem uma enxaqueca, tem uma asma, fala, eu estou com uma crise de enxaqueca, uma crise de asma, e você coloca ali que o paciente apresenta uma nova crise de asma ou uma nova crise de enxaqueca, que você se prende muito no contexto dele te contando quando a doença começou. Qual que é o ponto disso aí? Isso aí leva a uma dúvida comum se você vai colocar isso na HDA, no interrogatório sintomatológico ou na patológica pregressa, né? Então, vem aquelas informações sobre a queixa principal, que é a crise de asma ou de enxaqueca. Vem ali um monte de informação sobre uma doença crônica, sobre uma nova crise. Na hora que você vai escrever, você não sabe exatamente onde você vai colocar. Então, primeiro ponto para isso. A anamnese ela é um corpo único, né? Então, você imagina, a queixa principal é um pedaço do corpo, a HDA é outro pedaço do corpo, o sintomatológico é outro pedaço do corpo, a patológica pregressa é outro pedaço do corpo, e você colocando no corpo não tem problema. Então, às vezes, não existe um lugar certo para você colocar. Tá? Se você for pegar o livro do Porto, por exemplo, ele diz que uma HDA muito bem feita deixa muito pouca coisa para o interrogatório sintomatológico. Então, eventualmente, você pode fazer uma HDA bem feita e no sintomatológico acrescentar um outro sinal e sintoma. E às vezes você pode subir com esse sinal e sintoma e colocar na HDA. Tá? Doenças que têm sinais e sintomas que o jovem médico identifica com dificuldade, por exemplo, a síndrome de Reiter, né? Que é uretrite, conjuntivite e artrite. Pô, às vezes o paciente procura dizendo que está com dor articular. E no sintomatológico você puxa e ele vem ali, você está com o olho vermelho também, você vai pensar, poxa, mas qual a relação de dor articular com olho vermelho? Você ainda não conhece a doença, então não tem problema se ficar na HDA ou na patológica ou no sintomatológico, não tem problema nenhum. Uma regra do sintomatológico é que ele é um pente fino da HDA.
O sintomatológico ele serve para você passar um pente fino da HDA. O sintomatológico, quando você vai ali perguntar sobre sistemas e órgãos, não é uma patológica pregressa, né? São sinais e sintomas que acontecem durante o curso da doença atual. Então, isso é um ponto muito importante. Então, ele é um pente fino da HDA. E nessa, né, quanto mais experiência você tiver, menos assunto vai sobrar para o sintomatológico. HDAs muito completas praticamente não deixam nada para o sintomatológico. Então, a função do sintomatológico, principalmente para um jovem médico, é um pente fino. Mas vamos lá. Onde que entra, então, a tal da crise de asma ou da enxaqueca? Na patológica pregressa, no sintomatológico, na HDA. O que tem que ficar muito claro? Você tem que saber perguntar para o paciente como que está sendo esta crise, né? E você esquece que ele já está associando que a crise atual tem a ver com a doença crônica dele, por mais que isso seja verdade. Tá? Mas pode não ser. Um paciente com enxaqueca pode ter um AVC, por exemplo, hemorrágico. Um paciente com crise de asma pode ter um pneumotórax. Tá? Então, o primeiro ponto que você tem que fazer quando o paciente fala é uma crise de asma e ele se refere à queixa principal e à HDA como uma nova crise de algo que ele conhece, é que você vai perguntar para ele, tudo bem, mas me conta sobre essa nova crise. E na HDA você vai marcar quando isso começou, normalmente foi há alguns dias ou algumas horas, e você vai começar a HDA daí. E aí eu vou dar um exemplo para finalizar. Você vai dizer, queixa principal, por exemplo, asma. Tá? Paciente refere a 5 dias, início de tosse com febre. Você vai empacotar, tá, essa nova crise, né, com os sinais e sintomas pertinentes. Tá? Você empacota aquilo ali. Você deixa cuidado com o seu pensamento, porque se você entrar na descrição da patológica de como essa asma começou, como a enxaqueca começou, você vai se enrolar na hora de escrever HDA. Então você vai pegar quando começou a nova crise. Pensar assim, eu vou descrever essa crise sendo ou não asma. O paciente estando certo ou não. Na maioria das vezes ele está certo. Ele já conhece a enxaqueca, ele já conhece a asma. Mas o que você vai fazer é empacotar aquilo ali, tá entendendo? Então você vai pegar ali a nova crise, desenhar no papel uma linha e falar, essa nova crise começou há 5 dias. Escreve aquilo tudo e no final você tem que perguntar para ele se aquela crise se assemelha às crises que ele tem relacionadas à doença, e na maioria das vezes ele vai dizer que sim, e aí você pode colocar no final da HDA. É importante salientar que tal crise é semelhante, às vezes semelhante não é a palavra ideal, até numa outra aula eu falei sobre isso. Nesse caso até pode, mas enfim, tal crise é parecida, tal crise se assemelha com as crises, o paciente refere que tal crise se assemelha com as crises frequentes relacionadas à asma, ponto. Entendeu? E aí você consegue ali separar a HDA no bloco da história da doença atual, da procura atual para o médico, e depois na patológica pregressa você pergunta quando começou a asma, quando foi esse diagnóstico. E aí você pode colocar paciente com diagnóstico de asma há 12 anos, descoberto por prova de função respiratória, descoberto assim, acessado. Paciente com quadro de enxaqueca, diagnóstico há tanto tempo, em tratamento profilático ou não, assim, acessado. Então você vai conseguir dizer, contar o caso da HDA, né? A história da busca dele para o atendimento naquele momento. Tá? Você vai reforçar na HDA que ele refere que a crise é parecida com as crises que ele vem tendo. Depois você descreve a crise, ou melhor, você descreve quando e como foi esse diagnóstico na patológica pregressa. No final das contas, o esqueleto fica uma patológica pregressa sabida, que é a asma ou enxaqueca, por exemplo, uma história da doença atual com uma crise parecida ou semelhante com as crises que ele já conhece, mas não batendo o martelo, e uma descrição muito fiel, uma descrição muito bem feita da história da doença atual, ou seja, da última crise, do motivo de ele estar indo no médico agora. Ele não está indo no médico agora porque ele teve um diagnóstico de asma há 15 anos, ele está indo no médico agora porque ele teve uma nova crise, tá? Que pode ou não ser asma, entendeu? Que pode ou não ser enxaqueca. E aí você consegue organizar, né, essa HDA, essa anamnese de uma forma mais precisa, entendeu? Travou, voltou. Sem ter essa dúvida aí, essa dúvida de de onde colocar tal coisa. Beleza, galera? Essa live eu tinha dado o nome de segredo, mas é porque eu queria deixar a galera curiosa aí
achando que eu ia contar algum segredo e eu não contei segredo nenhum, na verdade. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa? Não? Então beleza. Um abraço e até.